Boa tarde, paz e bem. Eu sou a professora Adriana Nascimento e hoje nós daremos continuidade à nossa aula de língua portuguesa com o gênero textual conto. Como vimos na aula anterior, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa real, verdadeira ou fictícia, inventada, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve. É uma narrativa curta, tá bom? Então, hoje nós faremos uma breve análise sobre o conto João e Maria. Vamos lá? Primeiro, vamos relembrar os elementos da narrativa. Os personagens, eles podem ser pessoas, animais, objetos ou seres imaginários. O narrador é a voz que conta a narrativa da história. Ele pode ser observador. O narrador observador, ele vai estar sempre em terceira pessoa. Ele ou ela, eles ou elas. Ele também não participa da história. Ele apenas conta os fatos narrados. Temos também o narrador personagem. Ele vai estar sempre em primeira pessoa. Eu ou nós. Então, o narrador personagem, além de conhecer, os fatos narrados, ele também é um personagem da história, ele participa da história, tá certo? O tempo é o período em que ocorre a história, em dias, horas, meses ou anos, tá bom? O espaço é o lugar ou cenário onde acontece toda a história. Também podemos chamar de ambiente. O enredo é a sequência das ações de toda a história, tendo início, o começo, o meio e o fim. Então, o enredo é toda essa parte aí da trama, da história, tá certo? Os elementos da narrativa no conto João e Maria atualizado. Parágrafo 1. Era uma vez duas crianças. Uma se chamava João e a outra Maria. João era um menino calmo, gostava de música, de brincar ao ar livre e preferia um sanduíche natural a uma pizza. Maria era uma menina levada, muito bagunceira, que gostava de TV, jogos de videogame, computadores e preferia 1000 vezes pizza a um alimento saudável. Então, meus amores, eu coloquei em destaque, aí vocês estão vendo aí em vermelho, João era um menino calmo, Maria era uma menina levada. Então, esses fragmentos aí em vermelho, a partir deles, podemos também observar que o narrador, ele é observador, porque ele se apresenta em terceira pessoa. Vejam só. João era um menino calmo. Ele era um menino calmo. Maria era uma menina levada. Ela era uma menina levada. Então, o narrador, ele é observador, ele não participa dos fatos narrados, tá bom? Mas se por um acaso o narrador ele fosse personagem, nós iríamos se referir assim, o texto iria se referir assim: eu sou um menino calmo, como se João, tivesse contando a história. Então, iria estar em primeira pessoa, mas, no caso aqui, o narrador é observador, tá bom? Ele se apresenta em terceira pessoa.
Parágrafo 2. Num belo dia de sol, resolveram fugir para a floresta em busca de grandes aventuras. Observe, num belo dia de sol está em destaque, né? Esse fragmento aí do texto. Então, indica o tempo em que aconteceu toda a história. Num belo dia de sol. Aí indica o tempo da narrativa. A floresta indica o espaço onde toda a trama aconteceu, onde todo o conto aconteceu. Ó. Foi aonde? Na floresta, tá certo? Parágrafo 3. Na hora de voltar, estavam muito decepcionados, pois não acharam nenhuma aventura e perceberam que as latinhas não estavam mais lá. Ficaram desesperados. Quanto mais andavam, mais perdidos ficavam. Depois de andar muito, acharam uma casinha. Gente, observe. Esse fragmento aí do texto em destaque, né, que está em vermelho, indica o conflito do texto, pois indica o problema vivido pelos personagens. Então, gente, de repente, quando eles perceberam, né, que as latinhas não estavam mais lá, ficaram o quê? Desesperados. Então, aí é onde começa todo o conflito, tá bom? João, Maria e o moço muito mal encarado são os personagens principais do texto, tá certo? E para não esquecer, o enredo é toda a sequência dos fatos narrados, início, meio e o fim da história, tá certo? Então, meus amores, obrigada por terem assistido ao vídeo até o final. Espero que tenham compreendido. Realizem a atividade, tá bom? Tirem foto e enviem no meu privado e qualquer dúvida estarei à disposição. Até a próxima aula. Tchau!